E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do TIFF Up Design, o Pitacos do TIFF, o seu podcast sobre design, sobre criatividade, sobre essa área, esse mercado de design, enfim, vamos conversar tudo relacionado. Coisas úteis, coisas um pouquinho fúteis também, para descontrair, mas que trazem conteúdo para você aqui de forma descontraída e também agregando, né? Esse é o objetivo aqui do podcast. O podcast do TIFF, se você não segue, você está perdendo tempo. Então segue aí no Spotify, segue no Deezer, onde você estiver escutando, na Apple. Estamos lá. E também você pode ver a nossa carinha aqui do episódio no YouTube. Então, se você quiser ver a minha carinha aqui com a do convidada que eu tenho hoje, também você pode acessar lá no YouTube, né? TIFF Up Design no YouTube, e você pode deixar seu comentário também. Mas o mais importante mesmo é que você siga no Spotify, tá? Então, mesmo se você estiver no YouTube, vai lá no Spotify e segue nós. Ajuda aí o TIFF para que nós possamos crescer nessas plataformas e poder continuar criando esse conteúdo. Como você sabe, o podcast acontece comigo, com o David Art, e também eu trago, eventualmente, aqui convidados, pessoas para trazer conteúdo, trocar uma ideia, enfim, falar um pouco de besteira. A gente vai dialogando aqui. Hoje eu estou aqui com a Júlia Nascimento, que ela é UX designer lá em Portugal. E aí, Júlia, tudo bom? Olá, e aí? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo tranquilo desse lado de cá. Obrigado por aceitar o bate-papo, o convite. Imagino. Eu que E, agradeço. e eu quero saber um pouquinho aí de você, porque sempre quando eu trago alguém novo aqui, eu quero saber da pessoa como que ela começou a trabalhar com design. Porque nem sempre é uma coisa assim, ou nem sempre não, na maioria das vezes ninguém quis trabalhar com design quando era criança, sabe? A pessoa se descobre. Então, como que você descobriu que trabalhar com design poderia ser uma boa para você? Pois é, nossa, aí vai lá dos primórdios, né? Se você puxa uma história. Aí que Mas é da hora. assim, eu acho que a minha história com design, ela começou, assim, se for falar mesmo do início, eu lembro de quando eu era ali adolescente, eu gostava de desenhar fachadas de casas. Eu era apaixonada por fachadas de casa, então eu passava nas ruas, eu ficava vendo as fachadas, as entradas, aquelas que tinham um jardinzinho na frente, os negócios de colocar planta. Eu amava aquilo. E aí eu desenhava e reproduzia. E aí algumas pessoas me pediam para desenhar a fachada da casa delas. Que Né? Não, massa. era muita gente, foram umas 3 pessoas, eu acho, mais ou menos. Eu lembro da Mas minha a mãe. fachada, você está falando o quê? A parede Só, mesmo? só a entrada, só aquela parte da frente ali, entendeu? Uhum. Era os desenhos muito simples. Era só mesmo um paisagismo ali daquela parte frontal. E Ah, aí, pronto, eu lembro que eu fazia esses desenhozinhos. E aí me falaram, você vai ser arquiteta quando você crescer, não sei o que. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, você é arquiteta, né? Aí pronto, aí fiz o ensino médio, e aí no terceiro ano do ensino médio eu passei para um programa trainee, que tinha parceria com a escola, para uma multinacional que tinha do lado da minha cidade pequena, mas a empresa era grande, uma empresa americana e Você tal, é do Ceará, né? do Ceará, e lá do interior do Ceará, que é uma cidade que chama Tianguá, e o programa era para Ubajara, que era do lado, na cidade do lado. E aí eu consegui passar, acho que na 10ª posição, alguma coisa assim. Aí beleza, consegui passar no programa e lá eles iam juntando, era um programa Jovem Aprendiz, o nome, acho que você deve conhecer, Sim. tinha bastante no Brasil. Aí pronto, aí eu consegui passar, eu nem ia conseguir porque eu tinha 15 anos ainda, ia fazer 16 no mês seguinte, e aí eu lembro que na hora lá de fazer a carteira e tal, de Sim. trabalho, a mulher diz, olha, você ainda não tem idade, a gente não vai conseguir te contratar. Eu comecei a chorar. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar, pelo amor de Deus. É. Eu comecei a chorar pra mulher e ela ficou com pena. Eu falei para ela, olha, eu vou fazer aniversário no próximo mês. E aí ela deu um jeito lá de eu voltar e assinar a carteira só quando eu fizesse 16 anos. Aí deu certo. Porque, nossa, esse trabalho mudou muito, assim, a minha carreira. Porque lá eu fui para a equipe de comunicação. Eu era comunicativa e tal, acho que eu falava bem, conversava bem com as pessoas. Aí fui para esse setor de comunicação.
E lá foi que eu aprendi. Antes eu já tinha feito um cursozinho de CorelDRAW na época, né? Sim. Que era bem famoso. O pessoal ainda Tinha utiliza, pô. feito. Não fala, não, daqui a pouco o pessoal vai É, falar, não, utiliza o Corel, o que você tá falando aí? tipo isso. E aí eu tinha feito esses cursozinhos, eu fiz AutoCAD, Corel, Photoshop, eu acho, não lembro. E aí, por isso também, por conhecer essas ferramentas, eu fui para o estudo de comunicação. E lá eu aprendi muito mais, aprendi muita coisa sobre bases de comunicação com a minha mestra na época. Então, eu tive ali um aprendizado muito grande sobre design e sobre comunicação, né? Por conta de trabalhar nesse setor de comunicação. Beleza, fiquei lá um tempo. Quando saí, eu fui trabalhar no jornal, por causa desse aprendizado. Lá também eu tive muita oportunidade de treinar o inglês, porque eu ficava responsável também por um programa de receber galera de fora, tanto do Brasil quanto gringos que vinham visitar essa empresa, porque era uma fazenda orgânica e tal. E aí vinha muita gente de fora e eu já tinha uma base de inglês, que eu estudava ouvindo música, basicamente. Fiz ali um pouquinho de aula de inglês, mas minha mãe não conseguiu pagar muito tempo, era muito caro. E aí, lá eu tinha muita oportunidade de conversar, de falar inglês, né? E eu fui aprendendo com o pessoal. Então, isso também foi uma coisa que mudou muito a direção da minha carreira, saber inglês, né? E saber essas ferramentas lá no início, lá com 16, 17 anos. E aí, eu sei que teve um momento que eu achei que, cara, será que eu quero fazer isso? Comunicação, marketing, design? Será que eu não quero voltar para aquela coisa lá de arquitetura e desenhar prédio? Sim. E aí, e aí foi bem na época do vestibular, e no Brasil a gente fala muito sobre isso. Aqui no Brasil a gente meio que ainda não sabe muito bem o que você quer fazer quando chega a hora de fazer o vestibular, né? Chega A a gente ser. meio que tenta passar no que der, porque não tem uma coisa ali de qual é a sua vocação? Não tem muito É direcionamento até, nesse é sentido. até um pouco injusto, assim, porque a pessoa chega com 16, Exato. 17 anos, ela não tem noção de nada, ela não teve Exato, você não tem preparo. noção de que caminho seguir e perde muito tempo, É, que foi o que aconteceu comigo. Eu senti que eu perdi muito tempo tentando me descobrir, tentando descobrir o que, é que eu gostava de fazer, o que, que eu era boa, né? Mas enfim, então eu fiquei nessa indecisão aí. Beleza, eu fui fazer o vestibular e eu passei para engenharia civil em Sobral, que era uma cidade um pouquinho longe também, porque não tinha faculdade próximo da minha cidade. E eu, cara, vamos fazer faculdade, não interessa, porque não tinha arquitetura perto, só tinha em Fortaleza, que era a capital. sim. E eu, tipo, não tem arquitetura, não consigo fazer, vou fazer essa aqui mesmo, talvez seja parecido. Só que não, não é parecido. Com 1 ano e meio eu saí da faculdade de engenharia civil, mas ainda fiz 1 ano e meio e tal, lá calculando cimento, concreto, disse, não é isso. Mas é foda isso, né? Que você perde ali, eu perdi 1 ano e meio tentando descobrir, beleza. Aí voltei, fui procurar estudar marketing, disse, não, se calhar o que eu gosto mesmo é da área de design. Eu gosto de desenhar, e o que eu queria era desenhar os prédios, porque eu queria desenhar coisas, né? E aí fiz marketing, saí também, porque a faculdade não era muito boa, e aí depois fui atrás de outra faculdade, e aí sim, realmente eu terminei, que foi a de gestão de processos, com ênfase em marketing e tal, beleza, me graduei. E aí, nesse tempo, eu trabalhei no jornal, aprendi a fazer aquelas animações em flash, de vídeo. Sim. Aí depois fui para uma Ah, empresa de mídia indoor, aquelas mídias então, de quantos anos TV. você tem? Desculpa a Eu tenho intromissão. 27 vinte e hoje. sete Então É, pegou essa época do Flash mesmo. ao todo, uns 10 aninhos aí, 11 aninhos de carreira. Sim. E aí passei por essa parte de motion, de vídeo. Nossa, quando eu lembro, os vídeos que eu fazia eram muito feios. Mas tudo No naquela época, Sony se você Vegas. comparar hoje em dia, A gente vê, nossa, eram as coisas muito feias. eu, Aí mexia lá no Sony Vegas, After sim. Effects, aí depois Illustrator, Photoshop. Eu caminhei aí por essas ferramentas, e aí em um certo momento eu comecei a me interessar muito por marketing, website. Foi numa época que teve ali um boom do inbound marketing, né? Sim. Aquela coisa da RD Station, geração de leads, não sei o quê. Aí eu comecei a estudar Marketing aquilo e digital, né? comecei a marketing digital, rede social, anúncio, Facebook. Sim. E aí eu peguei bem essa crista aí e estudei pra caralho. A empresa investiu num curso de web design para mim, e isso também tem muita conexão com onde eu tô agora, né?
porque esse meu professor lá de web design foi quem me convidou, né, que fez a proposta para eu vir para cá, para Portugal, agora em 2019. Isso foi em 2014, eu fiz esse curso de web design para essa empresa. E aí, essa conexão com web design, aprender como é que desenha um website, e não conhecia nada de usabilidade, nada relacionado a isso, era só mesmo desenhar o website no Photoshop, e aí desenvolvia em alguma plataforma, assim como o Webflow, como o próprio... Eu lembro que o Adobe tinha uma ferramenta, uma época, eu acho que era Muse, alguma coisa assim. Tinha. Né? Assim, que era low code ali, que você isso. desenhava e tal. E depois que teve o Adobe XD, e aí eu já desenhava ali websites e entregava com pouco código. Eu nunca gostei muito de codar mesmo, assim, mas eu entendia como é que funcionava, fazia manutenção, fazia edições. E pronto, aí fui investindo nesse mundo do web design, do marketing, fazer aquelas máquinas de vendas, né? Aquela coisa de gerar lead, faz o anúncio no Facebook, Sim. aí leva para o website, aí gera o lead, aí vai para a CRM, Sim. fazer esse negocinho todo. Da campanha. Essas campanhas. E aí fiquei um tempo na indústria, trabalhando com isso, na indústria têxtil lá da minha cidade. E aí teve um momento ali em 2018, mais ou menos, que eu percebi que eu queria, cara, eu quero uma experiência internacional, assim. E isso foi muito porque nas minhas férias de 2016 a 2017, eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu queria muito Pra onde você sair foi? do Brasil, eu fui para a Argentina. Foi o mais próximo, mais barato que eu consegui arranjar ali, né? E eu queria muito saber como era a vida fora do Brasil, né? Ir para Sim, algum país total. fora e tal. E aí eu planejei toda a viagem sozinha, fiz uma viagem assim bem low cost mesmo, mas conheci muita gente e aquilo meio que abriu minha mente. Eu acho que todo mundo teve esse momento onde você abre sua mente para o mundo, né? E vê como o mundo é grande e que, não sei, tem muitas pessoas que são inquietas nesse sentido de querer ver o mundo, querer conhecer como o mundo é grande e diverso culturalmente, e você quer ir lá. E só, às vezes, só da pessoa sair do local dela, então, principalmente o pessoal que é de periferia, ou como você falou assim, do interior, Exato. às vezes só da pessoa ir para uma capital, assim, ela já muda a visão dela, né? E agora, conhecendo Isso, outros pronto. países, então... Eu acho que antes disso, eu fui morar na capital, queria muito. Eu fui assim, por etapas. Sim. Primeira etapa, eu queria morar na capital, sair do interior, né? Eu era uma pessoa assim de baixa condição e tal. Minha família era agricultores, analfabetos, nunca tiveram estudo, né? Meus pais não conseguiram estudar e tudo mais. Então, eu vivia numa bolinha ali de uma família que era agricultora, que vivia ali do que dava, né? Só tinha uma tia que conseguiu se educar e ir para uma faculdade, e ela era a minha inspiração, né? Então eu ficava com aquilo na cabeça, eu quero fazer faculdade, né? Porque eu não quero permanecer nessa bolha aqui de sempre estar vivendo num sufoco, apertado e vivendo da agricultura e tudo mais. E essa questão que você falou aí da faculdade, rapidinho, assim, hoje em dia o pessoal fala muito que não precisa de fazer faculdade e tal, né? Tem aquela discussão, designer precisa de faculdade. Eu pelo menos, eu acho que tem designers que, assim, eu acho que é questão de escolha, você pode fazer ou não, enfim. Mas para quem vem, assim, de uma condição menos favorável, a gente sempre tem essa ideia, assim, A faculdade é muito importante. É muito importante. Eu lembro que meus tios todos, minha avó teve, tipo, 15 filhos, né? E de 15, um conseguiu estudar. Então, dos que sobreviveram, né, também, porque era bem difícil naquela época. Então, assim, minha mãe sempre falava, ir para a faculdade era coisa de rico, era coisa de doutor, advogado, né? Coisa de médico. Então, era uma vitória muito grande um filho de pobre, assim, para a faculdade. Né? Você resumiu bem, é uma vitória, né? Quando se forma mesmo, é tipo uma vitória mesmo. Né? Exatamente. Então, eu queria esse statement, sabe? Essa coisa assim, não, vou para a faculdade porque isso é sucesso na vida, é vencer na vida para minha família, né? É tanto que o meu pai, ele ia me buscar todos os dias, eu vinha da faculdade. Como eu vinha de outra cidade, eu chegava meia-noite e meia,
em casa, porque tinha que pegar, acho que 2 horas de ônibus, mais ou menos. Caramba. E meu pai ia me buscar, ficava lá no frio me esperando. E numa dessas, ele pegou uma pneumonia e tal, adoeceu e morreu. Eu não sei se foi por conta disso, né? Eu espero que não. Mas foi um momento assim que, tipo, cara, meu pai queria muito me ver formada, né? Então, para mim era meio que uma obrigação. Eu tinha que me formar na faculdade, tinha que ser letrada, tinha que ter educação, sabe? Sim. Pela minha família que não teve isso. É. Então, foi assim, bem. E aí eu sempre tinha essa visão de sair, sabe? Sair daquela bolinha, daquele ciclo, onde eu via minhas primas casando super cedo, tendo filho, e continuava perpetuando, né, aquele ciclo de não estudar, de não fazer faculdade. E aí eu queria sair desse fogo. Aí eu fiz de tudo para ir morar em Fortaleza, a empresa que eu trabalhava ajudou e tal. Fui morar em Fortaleza para estudar, para fazer a faculdade. E esse período também em Fortaleza me ajudou muito a abrir a mente para viajar, para conhecer pessoas novas. Então, eu conhecia pessoas gringas, né? Pessoas de outros países o tempo inteiro, desde quando eu trabalhava nessa empresa multinacional lá em Bajara. Então, eu sempre ficava fascinada por essas culturas, né? Conhecer pessoas de Hong Kong, conhecer pessoas do Canadá, da Argentina. Esse caralho, o mundo é muito grande, é muito diverso e tal. E a coisa também do inglês sempre me ajudou muito. Então, eu me sentia muito especial, eu acho, sabe? Por conseguir falar com outras pessoas, falar inglês e tal, que era uma coisa tão incrível para as pessoas de onde eu vinha, assim, né? Não era uma Ainda coisa é, hoje em dia, pra gente que é do Brasil. Eu mesmo não tenho inglês, não. Se for pra viajar, tô lascado. Pois é, e não é uma coisa acessível para os brasileiros, não é uma coisa fácil, né? Mas enfim, e aí eu planejei toda essa viagem, fui para a Argentina, queria ver neve pela primeira vez, fiquei lá igual um pinto no meu Deus, né? Toda bobada. E aí esse contato com vários estrangeiros também foi só aumentando minha vontade, sabe? Aí depois planejei um trabalho voluntário para a Colômbia, pelo Woodpeckers, um website que eu procurei muita coisa na internet sobre viagens, como viajar de forma barata, como fazer mochilão, como fazer voluntariado. Esse daí seria o quê? Esse da Colômbia? Esse do Woodpeckers, lá tem tanto o work exchange, né, troca de trabalho por acomodação e comida, como tem também trabalhos voluntários, que você também recebe, na maior parte das vezes, acomodação e comida, né? E aí, eu não escolhi a Colômbia exatamente, eu escolhi o trabalho voluntário. Então, eu entrei lá no site e vi que tinha lá uma fundação que fazia um trabalho com adolescentes em regiões onde tinha uma alta taxa de suicídio. E aí, caralho, que legal esse trabalho, porra. E era uma área, assim, bem natureza, assim, eles levavam esses jovens para esse retiro. Tinha toda uma questão religiosa também relacionada, mas o principal ponto era mostrar para os jovens perspectivas de vida, né? Para meio que ajudar eles a saírem desse ciclo aí. E aí eu vi que era Colômbia, aí fui ver o voo, R$ 800, boa, cabe no meu orçamento, consigo juntar, consigo ir. E aí eu fui para a Colômbia com, tipo, R$ 1.200. Cara, foi uma das viagens assim, mais incríveis, porque foram 15 dias de trabalho voluntário, fui palestrar em escolas, exatamente falando sobre essa visão de você ver o mundo, conhecer a diversidade do mundo. Aí você falava em português mesmo ou espanhol? Em espanhol, e assim, eu tentei falar em espanhol, porque eu vim estudando, eu estudei assim, uns 3 meses em aplicativo mesmo, de graça. Eu realmente nunca paguei para estudar língua, eu sempre fui muito curiosa de estudar com música, com filme, com tudo que tinha na internet, com aplicativo grátis e tal. Só que meu espanhol não foi suficiente, aí eu trocava para o inglês, meu inglês era melhor que o espanhol, porque o espanhol estava muito no portunhol, e a gente... É muito diferente, as palavras ali não vão bater. E aí ninguém estava entendendo. E aí eu mudei para o inglês. E aí fiz essas palestras com outro grupo de pessoas. Tinha pessoas de vários países, de Cuba, do Equador. Tinha uma menina de Portugal, que depois... até eu falei com ela depois que eu cheguei aqui. E tinha um menino do Uruguai, que fazia apresentações de palhaço em hospitais. Sim, e aí eu também fui com eles no hospital e tal. Então, assim, são as experiências que
não tem como você voltar a mesma pessoa, sabe? Você ir para outro país, ser voluntário e ver crianças ali em estados terminais e tal, e voluntários que vivem disso, que dedicam ali toda a sua vida, toda a sua energia para rodar o mundo em trabalhos missionários ou sendo palhaços com teatro. Então, é muito louco, sabe? E eu acho que isso foi me moldando, essas pessoas que eu fui conhecendo de vários países. E aí, esse trabalho na Colômbia foi 15 dias e tal, beleza. Aí, o terceiro foi quando eu pensei assim, agora eu quero uma experiência de trabalho mesmo. Sim. Sem ser voluntário, eu queria uma experiência de trabalho na minha área, ou seja, trabalhar com marketing em outro país, por um período nem que seja de 3 meses, de 1 mês, mas eu quero ver como é que está o meu inglês profissional, né? E eu quero saber se eu consigo ali começar a pensar em trabalhar fora realmente como um profissional de marketing, porque na época minha cabeça ainda era muito marketing, web design, ali muito juntinho. Você tá falando tudo isso daí, você não tinha medo, não? Não teve medo? Você tá falando muito para frente, assim, eu vou, e aí pronto. Cara, era aquela coisa, né? Tem medo, mas vai com medo mesmo. Mas assim, eu lembro que da minha primeira viagem para a Argentina, que eu fui sozinha, todas as minhas viagens eu fui sozinha, né? E as pessoas já começaram a me botar medo. Ah, é muito perigoso você viajar sendo mulher e tal. Então, acho que o medo ele vinha mais de fora do que de mim mesma. Sim. As pessoas foram me colocando medo, né? Às vezes até é uma questão de tentar proteger, né? Não era nem... não, eu entendo que é uma questão, né? Minha família, principalmente, né? Ficava muito protetora, assim. Mas, por incrível que pareça, eu nunca tive problemas. Assim, os problemas que eu tive foram mais de assédio, né? De homens e coisa assim. Mas não tive problemas sérios, nenhuma complicação. Pelo contrário, eu conheci muito mais gente boa, gente que me ajudou, às vezes que eu me perdia. As pessoas me ajudavam, fazia viagens e ajudavam sendo guia e tudo mais. Então, assim, eu tenho uma perspectiva de mundo mais otimista, né? Eu conheço muita gente que tem uma perspectiva mais pessimista, né? De que você vai encontrar mais filhos da puta no mundo do que você mesmo. Eu tenho ainda, né, pelo menos, uma perspectiva muito positiva do mundo, de que a gente encontra mais pessoas boas do que ruins pelo caminho. Sim, e não sei, eu acho que também pode ser uma coisa muito de estar no lugar certo, no momento certo. Você atrai também, né? Eu acho que você... também pode ser muito atrair. Exato. Então, e aí, nesse meu último objetivo, eu estava já morando em Tianguá, tinha voltado de Fortaleza, fui para Tianguá, e o meu colega, que dividia apartamento comigo, tinha uma agência e tal, o Guto, foi embora para São Paulo, reconstruir ali a empresa e tal, a agência dele, e aí isso me deu um estalo também, sabe? Tipo, caralho, eu tenho que também progredir, sabe? Evoluir. Sabe quando você está se sentindo estagnado ali? Estacionado, e você clausurado, precisa de né? E aí você precisa de uma coisa que te remexe e vira teu mundo de cabeça para baixo. Era isso que eu estava procurando. Aí eu fui procurar esses websites de novo para conseguir um trabalho. Como é que faz para trabalhar fora do país, dentro da minha área, sem ter que fazer alguma coisa aleatória? Porque, teve outra experiência antes disso, que foi um work exchange. Eu fiz vários tipos, voluntariado, fiz work exchange e tal. Pelo Worldpackers também, que foi assim, eu queria passar o ano novo num lugar diferente, né, isso no final do ano e tal, e aí eu fui ver no Worldpackers, tinha um work exchange para Itarema, que é uma cidade perto da minha, ali perto, indo para Jericoacoara, naquela parte das praias, né, de Ceará. E aí eu apliquei, mandei um vídeo, me aceitaram, era para trabalhar num hotel com marketing digital, né? Que da hora. Só que eu fui para lá e não tinha trabalho de marketing digital, era para trabalhar no bar, fazendo vídeo. Aí tudo bem. Até achei estranho do jeito que você fala. Eu falei, caramba, que da hora, vou me candidatar agora. Não, mas tem muito trabalho real, assim, de marketing digital, de tirar fotografia, de fazer vídeo. É porque eu até fiz umas fotos, fiz alguns posts, mas ela era precisando de gente para o bar e para o restaurante. Né? Era a Ângela na época. E aí foi eu e meu colega, e lá tinha muito estrangeiro, eu também aproveitei para treinar muito inglês também. Mas era trabalhar fazendo bebida. E aí eu trabalhava como consultora para uma empresa, fazendo marketing, mídias sociais, websites e tudo mais. Nessa época eu já tinha feito o meu CNPJ, então estava trabalhando meio que ali como PJ.
E aí trabalhava no bar, depois trabalhava para outra empresa, então ia ali me virando. E aí teve essa experiência também. E aí, essa última, eu falei, não, eu não quero, eu quero trabalhar com marketing, eu não quero trabalhar em bar, nem restaurante, nem nada assim, para conseguir pagar a hospedagem. Eu queria fazer uma coisa muito focada no profissional, né? Aí me indicaram a ESEC, que é essa ONG que, além do voluntariado, ela tem esse intercâmbio de trabalho. E aí Ó, ela tem. depois, desculpa interromper, mas depois o pessoal vai querer todos esses links, e você me passa Eu os vou, nomes mando os links certinho, todos, mando os links eu todos. deixo os links para quem estiver assistindo no YouTube, ó, vai estar os links na descrição, tá? Sim, sim. E é tudo, assim, é muito legal, muito acessível. Woodpeckers é bem acessível. É, quase que eu fui trabalhar lá também uma época, antes de vir para Nossa. cá. É uma empresa que eu gosto muito, sempre indico. Mas, enfim, aí teve essa ONG, falei com a menina que trabalhava lá e tal. E aí a ESEC, ela trabalha muito em países subdesenvolvidos, né? O objetivo deles é fazer essa troca cultural, trazer as pessoas para conhecerem esses países e fazer essa conversa, né, meio que mundial aí. Tá. Então, não são os países muito do mainstream que estão nessa lista, é um pouco mais difícil. Então, os países é Colômbia, é Turquia, é Egito, né, Ucrânia, são esses países assim menos conhecidos. E aí eu fui olhar lá e tal, aí vi que tinha uma vaga para analista de marketing, né, e web designer no Egito. E eu, caralho, tipo, Egito, será? Que negócio doido. É, Egito não é só total. pirâmide, eu tô na minha ignorância, né? Cheia de preconceitos, assim, formados, né? Porque não conhecia, só via as coisas pela TV, né? E a informação que a gente recebe também é muito pobre nesse sentido Sim. sobre os países, né? Impressionante. E aí eu fui ver, e, tipo, cara, seria muito legal. Aí quando eu fui ver a passagem, uma porrada, assim, muito caro, muito caro, muito caro. E aí eu, caralho, o que é que eu faço? Aí eu peguei, Ah, porque nesse cara, programa aí você tem que ver a passagem, e aí o resto lá é, é lá. o Entendi. resto lá, assim, se você for aprovado para o trabalho, você faz uma entrevista, você manda vídeo, tudo em inglês, manda o vídeo se apresentando, manda portfólio, é como um emprego normal, você vai Sim. ser contratado para um emprego normal. E aí, se você for aprovado, você já sabe o salário que você vai receber na moeda local, você só precisa do dinheiro das passagens e do dinheiro para passar o primeiro mês, porque você só vai receber no final do mês, né? Entendi. Então, o pessoal da ESEC já me conectaram com a pessoa que morava lá, que até hoje é minha amiga, Vanessa, e ela já me deu vários detalhes sobre quanto é que eu ia precisar e tudo mais. E a ESEC já meio que arrumava um alojamento para você, que você pagava, mas eles te ajudavam aí com esse alojamento. E aí eu sei que cara, eu vou, né? Eu preciso dessa reviravolta, eu preciso me especializar e melhorar meu inglês profissionalmente. Eu quero ter uma experiência como web designer, como analista de marketing mais evoluída, mais avançada, né? Então eu estava muito atrás disso. Estava fazendo curso também, então eu queria aproveitar para subir o nível, sabe? Sim. Tipo, virar o ano noutra escala, assim. E aí eu sei que eu contei com a ajuda desse meu colega que tinha agência para fazer cursos de marketing digital presencial. E aí eu montei com ele esse curso para empreendedores e a gente conseguiu ali fazer umas turmas e eu consegui boa parte do dinheiro para viajar. Também com a ajuda de muitos amigos, teve o Flávio, teve muitas pessoas aí que me ajudaram da área o Flávio já era UX designer, né? Inclusive foi ele que me apresentou depois da área de UX. Aí eu consegui ir, fui para o Egito. Tive muito problema quando eu cheguei. Primeiro porque eu ia levando farinha branca na mala. Ah, caramba. Tá doido, velho? Cara, eu fiz muita besteira. Porque assim, essa minha amiga pediu para eu levar bacon, guaraná, eu acho que era bacon, guaraná, farinha branca, uma sandália havaiana, não sei se tinha tapioca também no meio, não sei. Ela É, pediu para levar umas farinha tapioca coisas. é branca também, ó. Não, você tá falando farinha de mandioca E para tal. comer mesmo e... Aí, que ela já estava há muito tempo no Egito, então ela É, estava com saudade das coisas brasileiras. Aí o meu é. amigo até falou: olha, você vai ter problema levando essas coisas. E aí eu, não, vai dar certo, botei lá escondidinha na mala e tal. Pá, cadê a minha mala? Cheguei, isso que eu tinha Eita. passado, tinha escala
em Paris, que também aí já é outro rolê que eu fiz via Couchsurfing, que é um site que você fica na casa de pessoas locais de graça. Ah, que Fiquei em massa. Paris ali com uns 80 euros, que é tipo R$ 500, pouquíssimo dinheiro. Fiz todo o rolê com a ajuda do pessoal do Couchsurfing. E aí passei pela Arábia Saudita, cheguei no Egito e cadê a mala? Não tinha mala. E eu tinha... tudo estava nessa mala. Na minha mochila só estava o computador e os documentos. Ou seja, não tinha roupa, não tinha escova de dente, não tinha nada. E a mala ficou 5 dias presa. Ficou presa lá em Paris ainda. Nem passei de lá. Até explicar que farinha é de mandioca. Então, eu tenho certeza que a galera abriu aquilo e tudo. Enfim, foi um bom rolê. Aí eu contei com a ajuda dessa minha amiga, vesti as roupas dela por 5 semanas. Trabalhei e tal. Mas, nossa, quando eu cheguei também tive muito problema com o ar era muito seco, meu nariz sangrava. O ar no Egito é muito seco? Muito, muito seco. Eu cheguei tipo Brasília, bem no assim. verão. Não, eu ia falar, tipo Brasília, deve ser pior, bem pior. É, bem pior. O ar é bem seco, assim. E aí tinha muita dificuldade, tive problema de pele também. Foi um rolê. Esse meu primeiro mês no Egito foi bem difícil, assim, a adaptação. O alojamento também era bem ruinzinho. Para ir para a empresa, eu tinha que pegar dois ônibus. Um deles deixava, assim, no meio de uma autoestrada, na maior poeira, um monte de ovelha, assim, um negócio muito louco, um maior tráfego. O tráfego do Egito é muito louco, né? Tipo Índia, assim. Ah, é? Negócio. Vixe, Maria. Aí, o carioca se dá bem. Com as roupas. Hã? Não, eu ia falar, carioca ia se dar bem nesse trânsito. Paulista não ia se dar bem, não. E aí tinha toda a adaptação das roupas também, tinha que usar o hijabzinho. O hijab não, mas um lenço para se cobrir e tudo mais. Então, esse primeiro mês foi bem complexo, mas aí eu vi que a empresa também não estava dando muito certo. Eu não estava trabalhando nem com marketing, nem com web design, eu estava fazendo só apresentação. Era uma empresa lá do Canal do Suez. E inicialmente parecia muito legal, era tudo em inglês, estava conseguindo treinar meu inglês. Tinha um menino lá que era da Espanha, o José, que já não estava contente, então ele já estava sabendo que lá era meio furado, assim, não era um trabalho que daria para vocês desenvolver. Sim. Eles estavam querendo basicamente mão de obra barata para fazer apresentação e coisas bobas lá. Mas eu ainda consegui fazer uma apresentação em inglês para um monte de árabe lá de Dubai e tal. Então, assim, eu consegui aproveitar de uma situação ruim, tirar o máximo, sabe? Treinar o meu inglês, continuava estudando, virava à noite estudando, trabalhava para o Brasil ainda, que eu continuava fazendo consultoria para me manter e tudo mais. E aí, eu só aguentei um mês, aí disse, não, cara, vou procurar outra coisa aqui, porque eu não vou sair daqui sem alcançar meu objetivo, não. E aí, esse meu amigo me indicou um site de trabalhos no Egito, e aí eu comecei a pesquisar, e aí comecei a aplicar para vaga de web designer e marketing, coisas relacionadas a marketing. Aí, apliquei, achei uma empresa lá legal, apliquei e me chamaram para entrevista, e aí deu tudo certo, assim. Era uma empresa bem grande de carros elétricos. E aí, quando foi no começo, isso eu cheguei em maio, no Egito, e em junho, acho que foi em junho ou foi em julho, alguma coisa assim, eu fui para essa outra empresa. Nossa, um mês depois, então, muito rápido. Foi muito rápido, porque não estava dando certo na outra empresa. Tanto o percurso era muito sofrido, pegar ônibus, ficar no meio do sol esperando, muito cheio, era um rolê, assim, horrível. E aí, a experiência nessa outra empresa mudou completamente. Primeiro que eles me deram um alojamento muito melhor, numa casa com estrutura, com internet, porque lá é muito difícil a internet, é impressionante. Pagava muito, gastava muito dinheiro com internet de dados para poder trabalhar para o Brasil. Caramba! Estava prestando serviço ainda, né, fazendo mídias sociais, website para essa outra empresa, que eu era consultora. E aí, nossa, mudou totalmente. Tendo estrutura, tendo internet, tendo ar-condicionado, que era uma coisa... Gente, não dava, era muito calor, 40 graus, 42, 45, era muito quente, muito quente. E aí pronto, eu consegui aproveitar melhor, né, consegui terminar o curso que eu estava fazendo, trabalhar nessa empresa, era muita gente de vários países, muita gente da China, muita gente, não lembro assim os lugares, era muita gente de lugares diferentes, da engenharia, do desenvolvimento, e eu tinha uns 4 websites para desenhar,
E esse portfólio eu vi que melhorou muito, assim, com meus estudos. Eu tinha uma interface já mais bonitinha, mais arrumadinha, Sim. desenhava tudo e desenvolvia no Webflow, desenhava no Illustrator, no Photoshop, desenvolvia no Webflow, publicava, fazia ali todo o processozinho. E aí consegui também conhecer a parte cultural do país, né, que é muito E impressionante. postou umas fotos no Instagram lá, várias fotos Muito. bonitas. Você olha assim e fala, Nossa, caramba! teve muitas histórias legais, assim, no Egito. Foram 6 meses extremamente intensos. Tipo, eu aprendi a mergulhar, fiz freediving, Dahab, no Blue Hole. Foi uma experiência, assim, muito marcante para mim, porque eu tinha medo de mar, medo de profundidade e tal. Eu adoro, viu? Fiz muitas viagens sozinha pelo país, via Couchsurfing, né? Ficando na casa das pessoas, e todo mundo, meu Deus, tu fica na casa dos árabes, não sei o quê, É, porque a galera tem uma porque mentalidade, assim, muito doida, né? Das pessoas, e eu conheci muito, assim, o islamismo, tenho amigas até hoje, né, que são mas você teve islâmicas, algum muçulmanas. problema referente a isso? Não, não, até que não. O problema que eu tive foi na rua. Teve um cara que passou e passou a mão em mim, assim, do nada, entendeu? Então, isso acontecia com certa frequência, assim, com as turistas na rua, né? Realmente tem lá um machismo, assim, muito estrutural, da mulher ser meio objetificada ali, e você tem que sempre andar com homens para se sentir segura. Então, Entendi. como a gente estava meio que relacionada ali com a ESEC, tinha sempre um grupo de voluntários da ESEC que andava com a gente, que ia nas viagens, então a gente estava sempre um pouco mais protegida por estar nesse grupo, mas no momento que a gente saía sozinha, era muito assédio na rua, Que sabe? louco, né? Era um pouco complicado. Mas assim, claro que eu estava ali, eu tinha alguns privilégios por conta do meu trabalho e por ser estrangeira, né? Estrangeiro ganha muito mais, eu tinha uma acomodação muito melhor, tinha até motorista para levar no trabalho, e eu estava num local do Egito que é mais desenvolvido, que é New Cairo. Então, já ali estão grandes empresas, Google, Samsung, Cisco, não sei o quê. Então, todas as empresas maiores estão por ali, e a arquitetura já é totalmente diferente, totalmente nova. E aí, quando você vai para Old Cairo, lá sim realmente predomina mais ali a religião, você tem que se cobrir mais, né? Não pode mostrar nada. Em New Cairo, eu já consegui ir no shopping com uma roupa um pouco menos fechada, né? E tinha um pouco mais de liberdade. Tinha mais coisas em inglês também. Em Old Cairo era tudo em árabe. Então, assim, claro que eu contei muito com meus amigos egípcios, amigos do Brasil, tinha muito brasileiro lá, chegava um monte de brasileiro o tempo todo. É, que os E brasileiro brasileiros, sempre se reúne, né? isso eu ia falar, ele O brasileiro se sempre se acha, se ajuda, reúne e pronto. se acha, se reúne, se ajuda. Então, tive muitos amigos. Tive uma amiga boliviana, que até hoje também é uma grande amiga, Renê, que me ensinou espanhol. Então, meu espanhol tem muito sotaque boliviano. Que ela era minha roommate, então aprendi muito, assim, deu um salto, o meu espanhol também nesse período. Então, assim, foi uma junção de muitas experiências, tanto profissionais de web design, como do inglês, de espanhol. Culturalmente, conheci muito a cultura do Egito, a cultura lá dos faraós, toda a parte histórica. Conheci muito também sobre a religião islâmica. Foi um mix, assim, de E sobre cultura. design, Muito bom. que nem a gente estava conversando antes, né? Você fazer um site, por exemplo, com uma língua árabe, da tipografia diferente, sei lá, utilização de Sim, imagem de sim. cor também. Eu tive que reaprender tudo, assim, sabe, sobre o que era design para eles, que também tem um conceito muito diferente, né? As fontes, tinha que baixar lá várias fontes diferentes, e é muito doido porque você estava desenhando de uma forma meio cega ali, porque eu não sabia o que estava Sim. escrito, né? Não tinha como aprender tão rapidamente. Eu aprendi um pouquinho de árabe, mas era mais para o dia a dia, para pegar um Uber, para chegar num canto e no outro, pedir informação. Mas na parte lá do design, eu desenhava tudo em inglês e uma pessoa ia lá e fazia a parte árabe para mim, né? E aí, mas teve muito isso. E foi um aprendizado, assim, de vários aspectos, sabe? De como as pessoas usavam as aplicações, né? Tudo da direita para a Sim. esquerda. Eu vi as pessoas abriam o WhatsApp lá, era muito diferente, assim. E é isso, assim, foi um mix cultural muito grande, e isso, claro, me ajudou muito, assim, a abrir minha mente para o mundo, Com muito certeza. mais, Eu imagino. Nossa. mais. E aí, esse meu portfólio do Egito foi, acho que foi um dos principais, assim, que me ajudou a conseguir esse trabalho aqui em Portugal.
Assim que eu voltei para o Brasil, eu estava até vendo outra vaga em Portugal, para cá, ou em Portugal não, no Não, Egito para cá. então no Egito você ficou 6 meses e depois você voltou pro Brasil. Isso. Eu estava até pensando em ficar mais tempo. No final dos 6 meses, meu contrato no Brasil foi encerrado, né? A empresa, tipo, você não vai voltar mais para o Brasil, não. A gente precisa de alguém presencial e tudo mais. Beleza, e aí eles cancelaram. E aí agora pronto, eu vou ter que realmente, ou eu fico no Egito, ou vou ter que pensar como é que vai ser a minha vida agora, né? Sim. E aí eu até recebi uma proposta para trabalhar na Caterpillar, uma proposta não, era mais um convite para participar do processo na Caterpillar, que era uma empresa muito grande, tem em Londres também, na Europa. E aí eu até fiz entrevista e tudo mais, só que chegou o dia do meu voo de volta e eu não tive resposta, se eu tinha passado ou não. Aí caralho, eu não vou arriscar, assim, sabe? Sim. Tanto o voo era muito caro, como eu não sabia ainda se eu queria realmente ficar ali mais tempo no Egito, mais um ano no Egito, sabe? Porque, assim, é muito legal, muito rico culturalmente, mas a vida no dia a dia é muito difícil, assim, sabe? Tem muito contraste, pobreza e riqueza, muito lixo, muito tráfego, muito assédio. Então, assim, não é uma vida, assim, com qualidade de vida tão boa. Entendi. E aí, o meu colega, o Guto, lá da agência e tal, tinha me convidado para fazer uma fusão ali e trabalhar junto na agência. E eu estava super animada com isso, trabalhar com ele. E aí, então, eu estava voltando para o Brasil para trabalhar na agência, né? Ainda como PJ. E aí, nessa época também teve lá a oportunidade de entrar para o Woodpeckers, como Customer Success e tal. Mas tudo aconteceu ao mesmo tempo. Foi tipo em novembro, tinha acabado de chegar no Brasil, aí estava tendo isso, estava organizando minha vida, saber o que eu ia fazer a partir de agora, vivendo ali de reserva de emergência, basicamente. tinha acabado as rendas. E aí foi quando eu recebi essa mensagem no LinkedIn desse meu professor lá de 2014, que tinha do curso lá de websites e tal. O network te salvando. Networking. Sempre, sempre. Por isso que, meu amigo, eu faço amigo em todo canto do mundo, porque é quem me salva sempre, é a galera. E aí ele perguntou por portfólio e tal, e aí eu mandei esse portfólio que eu tinha feito um site no Brasil também, que ficou bem legal, e os sites que eu tinha feito para essa empresa de automóveis. E essa empresa que ele estava em Portugal era uma empresa de automóveis também. E aí eu não sei, eu acho que isso deve ter colaborado de alguma forma. E aí ele pensou, e aí, pensa em morar em Portugal? Já pensou em morar em Portugal? E eu nem sabia que estava em Portugal, né? Achava que era para Fortaleza. E eu, caralho, Portugal, não tinha pensado nisso exatamente, né? Não estava nesse momento ainda. E aí, assim, pareceu muito melhor, assim, sabe, do que... E eu também já tenho esse espírito, assim, né, de conhecer lugares diferentes, morar em países diferentes, já era um objetivo. Mas para você que trabalhou no Egito, vir para Portugal, ir para Portugal seria muito mais fácil, né? Exatamente, uma qualidade de vida bem melhor e tal. E aí foi um processo, assim, um pouco difícil e tal, quando eu saí do Brasil, tanto porque meu amigo ali estava contando comigo e tal, para trabalhar junto, então foi meio um processo ali doloroso, digamos assim, né? Teve vários problemas emocionais nesse... por isso que eu falo, assim, você ir embora para o país não é só um mar de rosas, tem sempre várias coisas relacionadas, né? Você vai sentir saudade de casa, vai sentir falta da família, vai perder aquela sua rede de apoio de pessoas que você conhece. E para um país novo, você vai começar do zero, você não conhece quase ninguém. É como se fosse estivesse nascendo de novo, né? Porque você perde referência, né? E é muito difícil, as pessoas acho que não calculam muito isso, sabe? Quando você vai sozinho e tal. Como é difícil você estar sozinho, assim, num país estranho. Então, assim, eu tive vários problemas, tive ansiedade, tive que psicólogo e tudo mais para acompanhar, porque foi uma quebra, né, assim, digamos. E aqui eu só conhecia esse meu professor e tal. Ainda bem que, assim que eu cheguei, todo mundo da empresa basicamente era brasileiro. Aí, pronto. Tinha muitos brasileiros, de Fortaleza, principalmente do cearense. E seu professor foi levando todo mundo aí, foi criar uma colônia foi realmente aí. isso que ele fez. Ele trouxe todas as pessoas assim que ele conhecia, que ele confiava e tal. Ele é programadores. Eu falei assim, ó, perdeu a referência? Não, ele falou, não, eu vou levar minha referência para lá. Vem todo mundo. Exato.
E aí a equipe lá era bem enxuta, era meio com uma fábrica de software, e era só desenvolvedores, eu era a primeira designer. Então, eu fui jogada no mundo de UX e UI, realmente muito crua, porque eu só sabia web design e marketing, mas eu não sabia nada de interface e principalmente para aplicações. Não sabia nada sobre aplicações. Meu mundo era só web design e ainda era bem ruinzinho, assim. Eu não era muito boa, não. Tinha muito que aprender, né? Mas eu tive um ambiente que até a maior parte do tempo ali, até quase o final do ano, foi muito bom para mim em termos de crescimento, porque eu tinha muito apoio dos desenvolvedores. Eles realmente tinham muita paciência para explicar. Então, o meu início, o meu primeiro ano nessa migração para UX e UI, mais UI, porque não tinha muito UX, né? Lá era bem assim, requisito, UI, fazer, entrega. né? Tinha que fazer. A tela apareceu fazer. É só fazer tela, exatamente. Mas foi um início muito baseado em implementação, em tecnologia. Então, aprendi muito sobre as coisas, o que é possível desenvolver, como é que as coisas funcionam em código, qual é a diferença do iOS para o Android, né? O que é um back-end, como é que as coisas são ligadas em serviço. Então, eu tive muita base de tecnologia, né? E muito pouco da parte de design, toda aquela coisa de teste com utilizador, não sei o quê, o Affinity Map, não tive isso no começo, era muito UI e implementação. E aí, assim que eu vi aquele mundo que eu estava entrando, eu comecei a pesquisar o que é um guia de estilo, o que é, como é que exporta ícone para utilizar em iOS, né? Eu fui fazendo um monte de pergunta ali para o Google, para você ver o que eu estava fazendo, principalmente para aplicativo, que eu não entendia nada de aplicativo. E aí foi que eu fui vendo vários materiais de UX design. Caralho, isso é um mundo gigantesco que eu tô entrando aqui, que eu nem sabia que existia, né? E aí, eu vou fazer um curso. Eu estava pensando muito em fazer uma pós-graduação, mas eu saí do Brasil igual a louca, não peguei meu diploma, não fechei conta, saí assim, não encerrei as coisas, né? Porque eu estava achando que ia passar férias em Portugal e ia voltar logo. Ah, louca. Mas, enfim, e aí não consegui fazer a pós aqui, porque eu não tinha meu diploma. Mas, enfim, aí eu peguei e fiz um curso na Edit, daqui de Portugal, que tem até no Brasil também, de UX Design, era um curso de 3 meses que era para ser presencial, mas aí veio a pandemia, né? E aí, tudo E aí online. o curso passou a ser online, pois. E aí esse curso foi, tipo, muito importante para mim no começo, porque eu fiquei logo com aquela síndrome do FOMO, né? Não sabia por onde começar, e é muita coisa, não sei por onde começar. Eu comecei a ler Design System, sendo que a empresa que eu trabalhava estava anos-luz de implementar um Design System. Sim. E eu lá, isso que eu vou estudar Design System. Mano, eu tinha que estudar os testes de usabilidade, pelo menos, né? Como é que é breakpoint, como é que faz um grid. Eu tinha que estudar muita coisa básica ainda. Mas, enfim, fiquei lá com esse monte de informação, esse monte de conteúdo, não sabia por onde começar, como todo mundo no começo fica meio perdido. E aí o curso me ajudou muito a ter esse guia, né, claro, primeiro você faz isso, você começa por aqui, tem todo um processo que chama Discovery, Research, não sei o quê, você faz pesquisa. Cara, eu fiquei apaixonada por isso. Quando eu fiz os primeiros testes com utilizadores, que eu falava com as pessoas, tipo, era incrível aquilo. E eu comecei a tentar introduzir no trabalho, tentava fazer teste ali com os desenvolvedores mesmo. Ainda tinha muita resistência ali da empresa para isso, mas eu fazia teste com quem eu encontrava, né, das interfaces para validar, mas eu vi que não estava conseguindo, sabe, implementar o que eu estava estudando. E aí foi que aí eu esperei completar um ano para encerrar o contrato, e aí eu estava falando já com um monte de gente no LinkedIn, isso também foi muito bom para mim, me envolver na comunidade de design. Então, a comunidade de design no Brasil estava crescendo muito, então, eu fui conhecendo um monte de gente, via muito vídeo no YouTube, né, designers, acompanhava, né, os conteúdos, comecei a escrever no Medium também, algumas historinhas, alguns aprendizados, porque eu sempre fui muito de aprender escrevendo ou aprender ouvindo, né, então, tudo que eu leio, tudo que eu escuto, eu estou vendo um vídeo, eu escrevo o que eu entendi. E aí, no final, eu vi, esse material podia publicar, né, se alguém serve para alguém.
E aí isso também foi me ajudando ali criar conexões, criar contatos e tal. E aí, acho que nessas aí do LinkedIn, eu conheci o Matheus, que estava vindo da Irlanda e entrou no Millennium, um banco daqui de Portugal. E aí ele me indicou pro Rui, que é a nossa outsourcer, né, que nos contratou como consultores. E aí cara, é isso, eu vou tentar ir para uma empresa que eu consiga aplicar tudo que eu estou estudando, né? E sair tipo, da imaginação ali, ou do ambiente de curso e ir para a vida real, né? Com toda a parte de design mesmo. Até então eu só fazia UI. E aí realmente foram assim mudanças muito grandes, sabe? Cada ano para mim, tipo, Nossa, é um filme aí. Dá para escrever é um um livro, filme. Júlia. Muito E aí foi louco. muito isso, pronto, isso tudo para falar como foi ser design. Mas, ó, não, mas foi ótimo esse tempo que você falou, que você passou várias questões aí importantes pra galera. Desmistificar essa questão, assim, que às vezes viajar, que lá fora é tudo mil maravilhas, vai ser fácil. Você passou essa Ai, não. experiência aí, com certeza o know-how que você adquiriu visitando e conhecendo outras culturas, né? Influencia no que você faz hoje em dia, né? Te dá bagagem para. Eu acredito que sim, é coisa do repertório, né? Sim. Eu também adquiri uma certa habilidade que eu invisto muito hoje de comunicação, né? Que eu acho que é uma skill que todo designer deve procurar ali se especializar e treinar essa habilidade de se comunicar, porque o designer é um facilitador, é um negociador, né? Então, a maior parte do nosso trabalho não é ficar puxando pixel no Figma, é negociar com um monte de gente, né? Então, eu acho que por conta desses cenários, diversos cenários que eu tive, vários problemas que eu tive que resolver, por onde eu andei, por onde eu viajava, ficava na casa das pessoas, então era muito negociação, era muito Sim. empatia, de certa forma, entender ali as pessoas e tal, então tinha toda uma preocupação de ser entendido, de não ser mal interpretado. Você está conversando com uma pessoa de outra cultura, que é totalmente diferente da sua. É. Então, eu acho que eu tive muitos cenários onde a comunicação era crucial, era tipo a coisa mais importante ali, sabe? Então, eu tirei disso muitas lições, assim, eu continuo investindo muito em comunicação, em É, melhorar muito isso. inclusive, é que você falou de comunicação, eu só tenho um vídeo recente aí, ó, depois vocês podem ver no YouTube, quem está escutando, ó, designer, você precisa aperfeiçoar a sua comunicação. A gente não combinou, ela não combinou nada, ela falou aqui de comunicação, mas eu só tenho um vídeo recente, vocês assistam. Eu concordo também, a É gente muito isso. negocia, como você falou, é um facilitador a todo momento, né? Às vezes a gente foca somente nessa parte de hard skills, esquece dessa outra Uhum. que, na verdade, é Exato. fundamental também, Às né? vezes eu vejo muito designer que foca muito ali na parte visual e tal, entendeu? Mas tipo, você tem que saber vender aquilo que você está fazendo, né? Não adianta. Então, assim, eu estou muito longe de ser o meu melhor, de ter a melhor comunicação, mas eu vejo isso como um objetivo. Então, no começo eu tinha objetivos assim, sei lá, aprender ser mais rápida ao criar uma interface no Figma, aprender mais métodos de fazer workshops com stakeholders, não sei o quê. Então, eu sempre tive vários objetivos de hard skills, inclusive design system, entender como é que funciona. Então, hoje eu estou muito nesse mundo do design system, entender como é que funciona e entender a disciplina em si, né, design ops. Mas eu sempre coloco também os meus objetivos de soft skills, de me comunicar melhor e de entender melhor as pessoas, né? Então tem toda aquela coisa lá da comunicação não violenta, escuta ativa, e isso não é só quando você está fazendo entrevista com o utilizador, é quando você está falando com as pessoas da sua casa, com o seu roommate, com as pessoas na rua, com o cara do Uber, com o seu stakeholder, com o seu líder direto, com o seu par de design. É muita comunicação, né? Para se expressar e para entender as necessidades das pessoas, né? Para você negociar, né? Tá, eu entendi o que você precisa e eu também tenho uma necessidade e a gente vai aqui e vai combinando melhor. Então, eu acho que isso tem que estar sempre no seu roadmap pessoal, né? Então, eu tenho muito isso eu tenho
eu me considero uma pessoa muito ambiciosa, né? Então, eu tenho ali planejamento de onde eu quero estar. Sim. Então, eu já sei, assim, eu tenho a ideia de onde eu quero estar e do que eu preciso fazer para eu chegar ali, entendeu? E como eu sempre fui, tipo, como a Luê de Luna fala na música, né? Eu sou a minha própria embarcação, né? Então eu não tenho pais ricos para me bancar, eu não tenho parente rico, eu não tenho nada assim. Então eu tenho que construir meu próprio caminho de onde eu quiser ir, né? Eu sou meu próprio velho rico, como dizem. Mas você pode Então falar tem onde que você quer bancar o chegar? rolê. O que você vê pro seu futuro, assim, trabalhando com Cara, esse produto digital, enfim. eu tenho uma ambição, eu tenho algumas ambições diferentes, né, com temas diferentes. Profissionalmente, eu quero trabalhar em um ambiente todo em inglês, com mais pluralidade, com mais diversidade, e talvez um ambiente um pouco mais maduro em termos de design. Então, eu sei que isso é uma escada. Você não vai começar como júnior já trabalhando numa empresa maravilhosa, Sim. super evoluída em design, não sei o quê. Embora eu acho que a empresa que eu trabalho, assim, já está muito acima das anteriores, mas eu vejo que ainda tem mais degraus ali onde eu possa alcançar, né? Então, profissionalmente, eu penso em trabalhar numa empresa também que permita mais liberdade de morar em lugares diferentes. Então, eu ainda tenho vontade, sim, de morar em alguns países específicos, né, diversos culturalmente. E tem também aquela ambição de parar de trabalhar, assim, a uma certa altura, né? Trabalhar por querer e não por obrigação para Sim. se manter. E aí tem alguns outros objetivos, tipo, construir a casa da minha mãe, que ela mora numa situação assim ainda bem ruinzinha, então eu queria dar algum conforto para ela e tal. Tem objetivos de conhecer o mundo mesmo, viajar, fazer mochilão, sabe, bem raiz. Então tudo isso envolve o trabalho, que é o trabalho que paga todos esses Sim. rolês, né? Desde ter, tipo, coisas que eu nunca pensei que eu ia chegar a querer, mas que hoje fazem sentido, como ter um apartamento próprio, ter um carro, esse tipo de coisa, que com o tempo vai passando, você vai tendo algumas necessidades diferentes, né? Total. Prioridades. Então, tudo isso é bancado pelo trabalho. Então, design, para mim, é tudo, é o que banca desde a segurança que eu dou para minha mãe, sabe? Até os meus rolês mais fúteis, às vezes, mas que é um prazer que é merecido, né, de certa forma. Você está trabalhando para isso. Então, eu invisto. As pessoas falam que eu sou muito workaholic, que eu estou o tempo todo trabalhando. Até no Egito, né? Tava todo mundo viajando para a praia e eu com o computador ali, procurando Wi-Fi para poder agendar os posts no Instagram da empresa. Mas é porque essa foi foi o meu passaporte, sabe? O trabalho sempre foi minha forma de sair desde aquela situação de interior, de viver de bico, de viver de não ter um futuro certo, né? Então, o trabalho sempre foi essa minha forma de alcançar as coisas. Então, hoje eu invisto muito nisso, muito mesmo. Então, eu estudo, até porque a área de design também é uma área que as pessoas gostam, Constante. né? Não é uma área tão ruim assim, é um trabalho divertido. Se você realmente gostar do que faz, a área do design é muito prazeroso trabalhar. Então, eu estou o tempo todo aprendendo, o tempo todo fazendo curso, o tempo todo lendo no Medium, ouvindo podcast, vendo vídeo, escrevendo, né, meus aprendizados, compartilhando com as pessoas, falando com as pessoas. Eu gosto dessa movimentação, mas principalmente porque o trabalho para mim tem esse lugar, que é a minha liberdade, é o meu passaporte, é como eu banco meu rolê, é como eu pago qualquer lugar que eu queira ir, né, e como eu ajudo a minha família hoje. Então, eu ainda me vejo aqui um tempo investindo nisso. Me identifico aí, muito que você falou. Mas você falou de um negócio aí, sobre a maturidade do design. Às vezes a gente está aqui fora não, enfim, no Brasil, né? E a gente tem uma impressão que essa questão de maturidade das empresas referente a design é uma coisa daqui, tipo,
aqui não dá valor, aqui não dá essa liberdade de criação, aqui isso aí. Aí você falou de outros países que também é parecido assim o cenário, não existe Cara, isso é perfeito, uma né? coisa que a gente percebeu. Teve no começo do ano, eu acho, no final do ano passado, começo do ano, eu me juntei com as meninas que estavam estudando research e a gente fez uma pesquisa sobre carreira internacional. E está até publicado no UX Collective toda essa pesquisa, que é carreira internacional, a verdade, alguma coisa assim, sobre a realidade sobre carreira internacional, porque a gente começou a perceber que tinha uma idealização muito grande Sim, da vida sim. no exterior e de quem trabalhava no exterior. Então, ainda hoje, tem pessoas que, você, Júlia, você é foda, não sei o quê. Cara, eu sou foda por quê? Eu sou a Júnior que começou há 1 ano e meio, cara. Tipo, só porque eu moro em não é um statement de que você é fodão, de que você venceu, porque só um país diferente, sabe? Sim. Com os mesmos problemas. Claro que alguns países vão ter algumas facilitações diferentes de outros, mas as empresas, isso foi uma das coisas que a gente descobriu na pesquisa. Maturidade não é sobre o país exatamente, é sobre a empresa, né? Claro que se você pegar ali uma porcentagem, um resumão de todas as empresas, provavelmente você vai ter alguns países que a média É que as maior, né? empresas têm um investimento maior em design, já estão mais avançados em termos de reconhecer a necessidade do research, já tem times maiores, vai ter isso. Mas, assim, todos os países vai ter a empresazinha pequena, fábrica de software que trabalha para delivery, que não tem nem tempo de colocar um teste de usabilidade, chega a demanda de cima, vai direto. Como vai ter as empresas grandes, que têm times gigantescos, que tem uma equipe de research ops só para te ajudar a fazer pesquisa, que você tem super carta branca para fazer exploração, tanto que você quiser, que as hipóteses, né, são construídas, né, com base em pesquisa, e as oportunidades são entregues ali muito mais maduras, muito mais... Então, a empresa toma decisões baseadas ali no que vem dessas oportunidades validadas. Então, assim, é muito qual a empresa, né, que você está falando. Então, aqui em Portugal, por exemplo, é a mesma coisa. Eu diria que a maior parte, assim, mais da metade das empresas ainda está naquele estágio de maturidade bem inicial. Empresa pequena, empresa que ainda está tentando ali vender o valor do design, que os designers estão tentando ali vender o valor do design. Empresas que contratam design gráficos para fazer web design, mas ainda não sabe o que é usabilidade, não sabe o que é design de experiência. E tem as empresas grandes, médias, as empresas gigantescas, e principalmente empresas internacionais, né, que a Europa é muito interligada, né, então os países ali são muito conectados, então você tem empresas que têm essa internacionalização, que traz designer, né, o design de muitos lugares. Então, ali a maturidade vai ser completamente diferente. Então, tem sim essa diferença. Mas essas empresas aí com essa maturidade é uma porcentagem menor, né? Uma Seria. porcentagem muito menor, exatamente. Então, é isso que eu falo. Em todo o país vai ter essa porcentagem de empresas que estão em estágios diferentes. Não é assim, né? Você achar que, sei lá, nos Estados Unidos, no Canadá, toda empresa é maravilhosa se trabalhar. Não, não é assim, né? Vai depender de que empresa você está falando. Por isso que é muito importante, quando você vê as vagas, você dá uma analisada. Eu tenho sempre aquelas perguntinhas, né? Qual o tamanho do time design? Você vai ser o primeiro designer lá? Como de onde que vem os requisitos, né, das features? Como é que é construído o roadmap? As ideias que vêm lá de cima, do stakeholder, ou é com base em necessidades encontradas de research e tal? Então, você vai Mas aí. tentando entender como é que a empresa funciona, porque, por exemplo, no Brasil, tem empresas que estão anos-luz daqui, Sim, né? sim. De algumas empresas daqui. Eu até acho que no Brasil, talvez a gente seja até mais avançado que vários países, né? Se Sim, a gente sim. para para Eu, pensar. eu acho que o Brasil, tanto pelo tamanho, então é muita gente compartilhando ao mesmo tempo, além do tamanho, tem toda essa cultura de compartilhar conhecimento. Então, o crescimento é muito mais rápido, né? Porque as empresas não estão aprendendo sozinhas, elas estão aprendendo com o conhecimento e com os user cases das outras empresas, né? Com os casos de uso das empresas. Então, tem muito compartilhamento no Brasil, isso é muito bom.
Então, assim, o Brasil com certeza está mais avançado até que aqui em Portugal, em termos de UX design, em termos de, como é a palavra? Tipo, de compartilhamento, assim, de pulverização, sabe? Sim, De distribuição do conteúdo. Então, aqui em Portugal eu já vejo esse conhecimento mais centralizado, assim, em algumas empresas e em empresas maiores. No Brasil, a gente já vê uma maturidade de design muito mais avançada até em empresas médias e até empresas pequenas, às vezes, né? Então, eu acho que é muito por conta, talvez, que o Brasil começou antes, né? E porque é muita gente falando ao mesmo tempo e muita gente compartilhando. inclusive, inclusive, como a gente estava falando, né, o pessoal de Portugal consome muito daqui, né? Conteúdo daqui, né? Porque a Sim, gente produz sim. muito mais, né? É mais gente e produz mais. Exato, e eu acho que até por isso tá tendo, né, tanta contratação de brasileiros para cá, aqui também tem uma necessidade muito grande de pessoas na É isso que eu ia tecnologia, perguntar. né? Assim, então, esse cenário assim de pequenas empresas que precisam, enfim, precisam desenvolver o design. Então, também pode ser um mar azul, um oceano azul, na verdade, com oportunidades para a galera começar a iniciar. Assim, sim, sim, não, porque ao mesmo tempo que Hum, tem muito mercado porque falta profissional especializado, muitas empresas também não têm esse recurso e nem talvez esse interesse em investir em design no momento. Então, eu vejo muitos salários muito baixos. Portugal já é conhecido, né, por ser o salário aí mais baixo da Europa. Então, paga pouco, porém o custo de vida também é bem baixo, então acaba que ficando elas por elas ali, né? Eu acho o custo de vida daqui muito baixo comparado com o resto dos países da Europa, por exemplo. Mas, assim, quando você vai para empresas menores, o salário realmente vai ali pro, assim, pro mais baixo possível. sim, E ainda tem, assim, todo isso. Eu falo muito com recrutadores e eles sempre falam: olha, o cliente só paga até aqui e ele está querendo quase sabe, um mestre, assim, uma pessoa com sim, X anos, porque, primeiro, a empresa não tem muito recurso e ela também não tem muita margem para errar, nem para ensinar alguém. Então, eles querem uma pessoa sênior que faça todo o trabalho sozinha e que ganhe pouco, entendeu? Então, essa situação acontece muito frequentemente em empresas menores, empresas pequenas e médias. E ainda tem esse acúmulo de tarefas, então, normalmente as vagas é UX, UI, Researcher, os três. é, E aí as empresas maiores é que já separam direitinho. Tem o visual design, tem o motion design, tem o UI design, o UX design, o researcher, o copywriter, né, o UX writer. Então a gente vê esses papéis sendo melhor trabalhados e melhor pagos em empresas maiores. Eu acho que isso é o comum de qualquer país, sempre vai ser assim, né? Porque uma empresa menor provavelmente tem menos capital para investir em sim. design, né? Embora a gente saiba que não deveria ser assim, porque o design se paga, se justifica, né? Mas, claro que ainda vai ter essa dificuldade de entender o valor do design, sendo que o valor é muito voltado para a entrega, o que é ali entregue realmente, né? Ou seja, delivery. Então, esse ainda é muito investimento. Pô, muito bom. É, eu gostei demais, Julia. Você falou várias coisas aí que eu adorei, assim, compartilho do mesmo pensamento. Até Tem muitas histórias, né? oh, oh, não, quando você vier pro Brasil, o voo ele passa aqui em Guarulhos ou ele vai direto lá para Cara, Fortaleza? é mais perto, direto para É mais Fortaleza. direto. Ah, então, mas se vier para São Paulo, você fala aí que a gente marca um rolê aí para trocar ideia. Não, com certeza. Fiz tantos amigos assim da comunidade ali da região de São Paulo. Então, com certeza tá no roteiro, né? Conhecer essa galera. Tipo, são pessoas que realmente ajudaram muito na minha formação nesse 1 ano e meio, sabe? Porque é uma comunidade que eu nunca vi igual, sabe? De pessoas que estão super disponíveis. Eu sempre marco muita conversa com o pessoal mais sênior e tal, para tirar dúvida. Então, desde o começo, desde dos primeiros meses, eu já agendava conversas com as pessoas para tirar dúvidas,
né? E as pessoas sempre muito Mas solícitas. agendava assim como? Você chegava e falava, pô, tem como trocar uma Mandava ideia aí? mensagem no É? LinkedIn, ou então eu vi artigo da pessoa, que a pessoa publicou um artigo, ouvi um podcast, eu falava, olha, eu vi teu podcast, eu vi teu artigo, adorei essa parte, tal, 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 mas não entendi isso aqui. O que que é isso aqui? Como é que funciona? Como é que funciona na vida real? Como é que se aplica? E aí eu fazia muita pergunta e tal, e as pessoas sempre foram muito solícitas, então mandava portfólio para revisar. Então, eu sempre fui muito interativa e sempre me aproveitei muito da comunidade. E a comunidade sempre me retornou, entendeu? Por isso que Sim. hoje eu me sinto muito nesse papel de dar de volta, né? De retribuir. Então, hoje, tipo, eu falo para todo mundo, eu ainda sou júnior, tenho 1 ano e meio, quase 2 anos mais ou menos, de trabalho na área, mais ou menos 3 se for contar a época no Egito, né, de web design, mas não é exatamente UI e UX. Mas Teve a migração ali. apesar que você pode estar como assim, você está falando de júnior, mas a capacidade que você acabou adquirindo através dessas Tem uma certa experiências aí bagagem, é, acaba elevando um pois é, pouco, né, o tem nível. uma certa bagagem. Mas assim, hoje já me procura, já muita gente me procura para tirar dúvida, gente que está no ponto que eu estava há 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? E então eu tenho super prazer de tirar dúvida, de compartilhar. Eu falo, não, eu não dou mentoria, Uhum. mas eu converso. Se quiser conversar, chama aqui Ainda na pessoalmente. mentoria, vai saber no futuro. Vamos pra frente, né? Mas, assim, muita gente me procura também para saber sobre trabalho em Portugal e eu super ajudo. Tipo, eu tenho até, falo muito, indico muito a Hyphen, que é a minha consultora, né, que me tratou. Também indico muito a Deploy, que é outra Sim. empresa que contrata brasileiros para a área de UX. Então, eu sempre faço a ponte, faço indicação. Olha, precisa que eu te indique? Eu indico. Quer dúvida, quer tirar dúvida, quer dicas sobre como preparar o portfólio ou CV? Eu compartilho tudo assim, tudo que eu sei, tudo que eu fiz no meu processo seletivo, eu compartilho o máximo porque eu acho que as pessoas me ajudaram para eu chegar até aqui, sabe? Então, eu acho importante ajudar as pessoas. Então, é muito legal, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas chegando aqui. Então, essa semana chegou um novo já tem um cafezinho marcado. Uhum. Então, vai chegar mais gente na próxima semana. Então, o tempo todo está tendo muita gente sendo contratada para cá, para Portugal, por ter essa facilidade empregatícia Sim. também, A de língua. idioma, é bem mais fácil. Então, assim, o que eu puder ajudar também, documentação, dúvida, Então, indicação. qual dica você pode dar aí para ajudar o pessoal que quer entrar nessa área de UI, UX e quiçá também ir para Portugal ou trabalhar fora? Cara, assim, para entrar na área de UX, realmente eu só posso indicar o que deu certo para mim, né? Então, eu realmente sempre fui e tentei cada vez mais ser uma pessoa muito faminta, assim, de conhecimento, né? Então, o tempo todo eu estou estudando. Então, eu diria que aproveita ao máximo o conteúdo que tem na internet já disponível. E se puder, se tiver o dinheiro, claro, né? Se tiver condições, compra um curso, porque vai te ajudar a ter mais determinação. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu sou muito difícil de completar as coisas ali, ter uma determinação, de ter É, uma determinação não, é disciplina, de ter uma sim, disciplina. sim. Então, o curso acaba que te moldando ali, porque você tem que seguir ali os passos e tá, entregar atividades, interagir com outras pessoas. Então, é um processo que é muito interessante, até para você entender já como é trabalhar em equipe com design. Porque provavelmente, se você não for o único designer na empresa que você for contratada, provavelmente você vai trabalhar com vários designers ali no mesmo documento. Então, é até interessante para você já ver como é que isso funciona, né? Trabalhar em conjunto. Então, eu indicaria sempre começar lendo tudo que existe na internet de graça. Realmente, assim, não tem trabalho fácil, sabe? Não tem moleza. É estudar mesmo, sabe? E a galera fala assim que não precisa de universidade, não precisa de faculdade, parece que é um negócio muito fácil, mas não é. Você precisa ter horas de estudo igual como se estivesse fazendo uma educação superior, Sim. né? Você tem que sentar, ler livro denso, né? Eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje se eu estivesse só vendo post ou só vendo, sei lá, conteúdos iniciais, né? Você tem que se aprofundar, né? Ler os livros lá que as pessoas recomendam mesmo,
e ter horas de estudo, né? Aquela coisa realmente de cumprir um calendáriozinho de estudos, né? Inicial. Então, e aí preparar aqueles primeiros cases, eu passei nessa vaga agora com cases de curso, né? Case de estudo, porque os meus cases da empresa que eu trabalhava era tudo só UI, né? Claro que isso também ajudou, né? Porque eu já tinha desenvolvido uma UI já ali mais organizadinha, com fundamentos, eu sabia explicar o porquê daquele design, né? Então, isso é muito importante. Comunicação, você saber explicar o porquê das coisas. Por que você escolheu esse método? Por que você fez assim? Por que você fez aquilo outro? Mostrar o que você não sabe, né? E o que você quer saber. Então, eu sempre soube que eu queria estudar design system, eu queria estudar sistemas de design e tal, entender como funciona. Eu não sabia ainda, mas eu queria estudar e eu queria ter espaço para estudar isso, né? E isso, eu acho que a forma como você se vende, a forma como você se comunica, faz toda a diferença, porque os recrutadores sempre falam que tem uma parte que ela é muito abstrata, ela não é baseada muito ali em, sei lá, um formulário, sabe? É feeling, a pessoa vai sentir ali a energia que você está passando, a confiança que você está passando, se você está falando a verdade, se você está sendo honesto. Então, tem muito isso, né? E eu sempre falo, preparação é tudo, né? Às vezes a gente acaba esquecendo desse detalhe por puro comodismo. Mas, tipo, eu ensaiei muito para as entrevistas que eu fiz, sabe? Ensaiava com meus amigos, ensaiava em inglês. Meus colegas também fizeram muito isso, contrataram um professor para ensaiar a apresentação em inglês. Então, se você está querendo um trabalho internacional, tem que ensaiar muito. Não é assim, vou aprender inglês de um dia para o outro, você não vai. Mas você pode ensaiar a sua apresentação em inglês. Você vai ensaiar, se apresentar. Minha bateria está acabando, deixa eu só botar aqui. Coloque aí. A tomada. Vamos ver se vai dar certo. Mas é muito isso, sabe? Então, acho que não deu certo. Vê aí, quanto tempo falta aí também pra gente. Sim. Eu tive que ligar as luzes aqui e desligar a fonte. A minha luz tá toda hora parando aqui, que eu acho que eu liguei numa tomada ruim, uma tomada USB aqui, e não tá indo. Toda hora tá Problemas parando. técnicos, né? Acontece. Mas eu acho que é isso. E, tipo, para trabalhar em Portugal e tal, é muito... Aqui realmente tem uma questão com apelo visual, né? Então, preparar ali uns mockups bonitinhos, apresentar seu trabalho de uma forma bem O feita. seu case que você falou que fez é fictício, então, né? Foi. Na minha apresentação, eu usei um case de um simulador, que era para a empresa que eu estou, para o Millennium, porque lá na escola você podia escolher a empresa e eu escolhi eles. E aí o meu case era um simulador de seguros para animais, e aí eu fiz usando GIFs, então era muito bonitinho, assim, a interface, eu fiz um guia de estilo. Quer dizer, eu fiz não, né? Eu fiz em grupo, com todo o meu Sim. grupo lá. Então todo mundo fez uma parte, e aí eu documentei tudo no Medium, junto com outra colega, e aí é muito importante essa coisa de você também deixar claro ali qual foi a sua participação principal, Sim. né? Onde que você acha que você saiu melhor, né? Onde seria o seu ponto forte, ou o que você gostaria de ter feito, mas não conseguiu, e por quê? O que você gostaria de explorar mais se você tivesse mais tempo. Então, tem muito essa questão de você falar o que você faria nessa situação, porque vai ter muito isso na vida real, de você querer aplicar um método e você não ter tempo, ou não ter recurso, né? Aí Ou tem que não caber negociar. naquela sprint, naquele roadmap. Então, é muito de você explicar o que você faria, por quê, como é que você pensa, né? Tem muitas coisas, né? As pessoas vão estar avaliando como é que você pensa, qual é o seu processo de design, né? Então, eu acho que
Eu lembro que meus colegas falaram que essa coisa da comunicação, de eu saber o que eu queria estudar, de eu saber o que eu iria contribuir para a empresa, ajudou muito, assim, na minha seleção. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Se preparar, ensaiar, pega lá a sua apresentação, quem é você, quais são os projetos, e apresenta para as pessoas, assim, né? Marca lá a conversa, apresenta para o vizinho, para a mãe, para o irmão. É. Porque é muito isso, você se sentir confortável falando sobre si mesmo, falando sobre o próprio trabalho, né? E eu acho que as pessoas às vezes pecam nisso e vão para a entrevista super crua, assim, nunca falou para ninguém do projeto, aí vai lá gagueja, É. não sabe apresentar as coisas. Não, Então, ótima eu acho que era dica essa isso a daí de principal ensaiar. dica, Eu acho. preparação, ensaiar, e fazer networking, falar com as pessoas, se comunicar, não fica ali preso no seu mundo, sabe? Porque assim é bem mais difícil, é bem mais lento o processo. Bom, Né? obrigado, Júlia, pelo bate-papo. Gostei demais. Espero trocar ideia com você de novo aí, em outra oportunidade. Sim, sim. Nossa, eu espero que dando certo essa viagem para o Brasil, que eu espero que em breve eu consiga ir. Vamos Não, marcar isso. ou se eu for para aí também, vai. Aparecer Olha aí. aí, tá vendo? Tá vendo tanta gente que eu não duvido, não. É. E quais links você quer deixar? Se você tem alguma coisa para divulgar, faça aí seu jabá. Pode mandar aí o pessoal te seguir. Cara, eu queria divulgar a organização que eu participo como voluntária, que é o Vagas UX, né? Então, se você estiver procurando vagas para júnior, que é o nosso foco é muito vaga para júnior, então, vaga para iniciante, como é que faz migração, conteúdo, a Mariana Má, ela construiu ali uma base muito grande, muito boa de conteúdo sobre product design, sobre UI, UX, tudo lá. Tem um aglomerado bem grande no guia do Product Designer, que está junto lá do site Vagas UX, e eu adiciono vagas para Portugal lá também. Então, é um ótimo lugar para vocês acompanharem tanto vagas, né? A gente faz questão de acompanhar a vaga, de ver se a vaga ali está certinha, tem os requisitos que não são mirabolantes, né? Que não são exigentes demais. A gente tenta falar com os recrutadores. Agora, hoje entrou uma pessoa que é recrutadora como voluntária, então a gente tenta ter essa relação muito próxima com os recrutadores, saber quais são os requisitos para entrar na vaga, o que estão pedindo de um júnior hoje, né? Como é que se prepara. Então, no site, a gente tenta ter todo esse material, assim, todo esse aglomerado, né, para ajudar os designers. E, assim, a gente atualiza o tempo todo. Tem o Telegram também, do Vagas do X, tem mais de 3 mil membros, então, uma galera super ativa o tempo todo, tirando dúvidas, comentando coisas que acontecem Aí é no Instagram, Vagas UX, é no site. Telegram. Tem o Telegram, é o grande grupo lá, onde a gente conversa, troca ideia sobre tudo. Tem o Instagram também, onde a gente coloca os posts lá, conteúdo. Tem o YouTube também, com lives que a gente faz com a galera da comunidade, com alguns temas. Inclusive, tem uma live lá que a gente fez só sobre porque eu não passei na entrevista com alguns colegas daqui de Portugal, né, com o Rui daqui de Portugal, tirando dúvidas sobre o processo. Então, assim, tem muito material do Vagas do X no YouTube, no Notion, que é onde está o nosso site, né? Então, vagasdox.com, acho que não sei se é .br ou só.com, mas eu te mando lá os links direitinho. Então, acompanhe o Vagas do X. E aí também, se quiser, segue a Júlia no LinkedIn, né? Júlia Nascimento. Ó, tem o mesmo sobrenome manda que eu. mensagem no LinkedIn, eu adoro falar com todo mundo. Sempre que eu puder, o que eu puder ajudar, o que eu puder tirar dúvida, gente. Sério, eu realmente acho muito importante. Eu me sinto feliz, assim, eu sinto que eu estou contribuindo com alguma coisa, devolvendo para o mundo tudo que o mundo me deu de bom, assim. Ó, não, eu tô falando aqui, ó, Júlia, no LinkedIn, ó, tá Júlia-Nascimento, 2 T's. Mas você vai encontrar lá, o UX Design, você vê a fotinha dela lá, você encontra lá. É isso. E aí tem o meu Medium também, que é Júlia Nascimento, tem uns artigozinhos lá sobre essa mudança para cá, tem vários conteúdos que eu tento publicar por lá. Tá ótimo. Isso, no meu Instagram também. Vai ver as fotos do Egito lá dela no Egito. Para acompanhar as histórias, né?
Mas é isso, obrigada pelo convite, eu fiquei muito, muito contente, assim, é muito legal contar a história, assim, que às vezes você nunca está muito preparado, assim, para contar toda a sua história e tal, mas é muito legal, assim, ver o carinho das pessoas e muita gente se identifica, né, Sim, com esse tipo de trajetória, assim, eu acho que cada um tem uma trajetória muito particular, né, com certeza, mas tem várias coisas ali que às vezes é muito comum, né, muito, as pessoas se identificam. Eu acho sim. isso muito legal. Não, muito bom. Eu mesmo me identifiquei em vários pontos aí. Eu sou, ainda mais que tenho família nordestina também, então, Olha vários aí, pontos aí. melhor família. Bom, pessoal, podcast então do TIFF nesse episódio vai ficando por aqui. O Pitacos do TIFF, como você sabe, aparece no Spotify, Deezer, onde você estiver escutando aí, segue a gente, para que a gente possa crescer, evoluir. Se você está vendo no YouTube também, deixa o like, curte, se inscreve para que o canal chegue aí, consiga passar a mensagem cada vez mais, né, para mais pessoas. E é isso, tá bom? Então, até o próximo episódio aqui do Pitacos do TIFF, ó, já estou errando o nome do meu podcast. Puta. Um Ensaiar forte, mais. um forte abraço, valeu, até mais. Fui. Obrigada, tchau, tchau.